Bom, então, já com essa perspectiva do conhecimento agora visto e melhor compreendido, com esse trânsito dos dogmas para o conhecimento filosófico, o Allan Kardec, então, vai questionar assim: qual é, então, o caráter do verdadeiro profeta? Questionando, então, aos próprios benfeitores espirituais da codificação. E a resposta é assim, ó: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então nós temos, por exemplo, que o próprio Moisés, no livro de Êxodos, quando questiona Deus quem é Deus, Deus vai esclarecer, como nós vamos ver aqui na frente, que Deus é o eu sou, o é o ser, na forma judaica de apresentação de Deus, Deus é o ser, o Yahvé. Então nós vemos aqui que o Moisés, quando ele se reporta e ele pergunta, os Espíritos vão inclusive esclarecer que Moisés era o homem mais manso de sua época. Assim como Salomão era o mais sábio, mas também era um manso, um pacificador, podemos dizer assim. Então, na verdade, nós vamos ver que para que Deus consiga inspirar o homem, é preciso que esse homem seja o homem de bem. Mas já vimos, então, que Deus fala por todas as criaturas. Então, mesmo pelos simplesmente instruídos ou intelectualizados, eles também transmitem grandes verdades, mas muito mais sujeito a falhas, como nós vamos ver aqui um pouco mais na frente com mais clareza. Então, desta forma, o Kardec, então, vai questionar se há falhas entre os profetas. Ele pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E vejam a resposta: Jesus. E a resposta é assim, simples, pelos Espíritos. Jesus, então, é o maior dos profetas, o maior dos conhecedores e executores em si da lei de Deus. E é isso que vai, então, qualificá-lo como guia e modelo da humanidade. Por que Jesus, então, é o nosso modelo? Veja o que os próprios Espíritos esclarecem. Para o homem, e aqui ele vai falar para o homem da terra, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos-lo oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus nos ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus refletia em si o cumprimento da vontade de Deus, que é amar o próximo como ele mesmo nos ensinou. Amar o próximo como ele nos amou. Porque você tem vamos dizer assim, um nível de amor ao próximo que é, tomando por referência a nós mesmos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é diferente de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que nós estamos ainda num estágio de amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou, é um estágio mais elevado do que tomar a nós próprios como referência do amor. E por que ele é o nosso guia? Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, é o que acabamos de referenciar, ensinando-lhes falsos princípios. E os Espíritos esclarecem aqui, ó. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos.
e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então nós temos que, com o movimento iluminista, a culminância do movimento iluminista no nosso entendimento, olhando do ponto de vista da lei humana, vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração vai postular, então, que o respeito à liberdade, à igualdade, à fraternidade é o caminho para a felicidade. Quer dizer, é a lei humana, e aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é, inclusive, no meu entendimento, o marco entre a idade moderna e a idade contemporânea, que é a que estamos vivenciando hoje. Então, nós vemos ali o trânsito, por exemplo, com esses postulados e essas leis humanas, a concepção de sendo leis verdadeiras e boas para a convivência humana, vai transitar do modelo de governo de monarquias para repúblicas, do Estado democrático de direito, do reconhecimento do direito de cada um a ser respeitado pelos demais. E esse é o princípio de justiça que passa a modificar, então, aquilo que nós até então compreendíamos e que estava positivado nas nossas leis. Por exemplo, que podíamos ter escravos, que podíamos os homens sermos donos de outros homens. E veja que, na verdade, esses resquícios de poder, a gente ainda vai encontrá-los na nossa convivência social, na família, por exemplo, onde muitos ainda são os homens que acham que são superiores às mulheres, muitos adultos que acham que são superiores às crianças ou superiores aos idosos, que são seres, vamos dizer assim, de uma escala social de nível diferenciado e que não precisam nem sequer serem respeitados. Então nós vemos que essa perspectiva que Jesus nos apresenta, ela nos apresenta uma perspectiva onde ele coloca, inclusive, lá no Pai Nosso, para consignar que somos todos irmãos, que somos todos iguais. E toda a doutrina contida em o Evangelho, ou seja, o Evangelho que é um novo pacto, que Jesus nos apresenta, um novo pacto de relacionamentos, ou seja, um novo pacto moral. Então, uma nova referência moral, e é isso que vai caracterizar Jesus como o maior dos profetas para o mundo cristão. Então, veja só, Jesus, inclusive, aqui, essa expressão Jesus, Cristo, ela foi cunhada ao final de em torno de 7 concílios ecumênicos para discutir a verdadeira identidade ou a representatividade de Jesus, que na revelação do profeta, se não me engano, do profeta Isaías e do Evangelho de Mateus, onde o anjo que informou sobre o nascimento de Jesus diz que o nome dele, falou isso com Maria, o Gabriel, o anjo Gabriel, que o nome dele deveria ser Emanuel. Então nós temos que o nome de batismo de Jesus consignado no Antigo e no Novo Testamento é Emanuel. Jesus, na verdade, significa o homem salvador. E Cristo significa o homem Deus. E aí a gente vai ter, inclusive, vários cismas na própria Igreja Católica Romana, na Igreja Católica Ortodoxa, entre outros cismas havidos, justamente para discutir a natureza divina de Jesus. Isso tem sido objeto de muitas discussões, de muitos cismas no próprio cristianismo. Cristianismo que, na verdade, não foi instituído por Cristo. O cristianismo foi instituído por Roma,
Daí o nome Igreja Católica Apostólica Romana, que foi objeto também de divisões lá pelo ano de 1500, aí com o Martim Lutero, dentre exercícios que vieram sendo feitos anteriormente, por exemplo, com o John Hus. São outros tantos profetas, outros tantos apóstolos que vêm ressignificando ou lutando para a manutenção desses princípios cristãos, ou seja, do Evangelho. Nós tivemos, por exemplo, no sul da França, aí, ao final do século XII, por exemplo, o extermínio do movimento chamados povos cátaros. Os cátaros foi uma cultura que lutou pela manutenção do cristianismo primitivo, do Evangelho. E aí, por perseguição das cruzadas, perseguição da compreensão adotada pela igreja na Idade Média, dizimou, exterminou esse movimento cátaro. Então nós temos agora, compreendendo propriamente as leis morais, nós temos que ela tem aqui uma estruturação, vamos dizer assim, didático-pedagógica adotada pelo educador Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivail, que vai dizer a primeira lei é a lei de adoração. E nós vamos analisar essa lei aí pela frente, mais detalhadamente, mas isso aqui é meio que a ementa dessa lei. A adoração, na verdade, consiste na elevação do pensamento a Deus. Estamos falando do conhecimento agora em bases científico-filosóficas. Então, veja só, a elevação do pensamento vai nos aproximar do conhecimento das leis através das pesquisas na nossa própria consciência. E aqui já estamos falando, o que é possível compreender hoje, essa elevação do pensamento, estamos falando de padrões energéticos. Já estamos falando do que a física consegue mensurar em hertz de comprimento de onda. Então, um comprimento de onda, por exemplo, que orienta o funcionamento dos instintos, é diferente do comprimento de onda que vai orientar o funcionamento das emoções. Então, nós temos, por exemplo, que o medo tem um padrão de comprimento de onda, que a alegria tem um outro padrão de comprimento de onda, e isso já é pesquisado hoje pela biologia, pelo magnetismo, que isso vai influenciar a imunidade orgânica, ou a saúde ou a doença do organismo físico, dado por essas manifestações da mente ou dos sentimentos. Então, nós temos hoje que as ciências psicológicas e mesmo as ciências médicas já identificam uma quantidade enorme de doenças que são doenças frutos de somatizações de posturas mentais. E esse número de doenças, na verdade, acabam sendo doenças cronodegenerativas e que vem aumentando em número de diagnósticos de doenças produtos da postura mental adotada pelas pessoas. Então, a lei de adoração vai nos dizer, então, da forma correta de lidarmos com Deus. E a forma correta de lidarmos com Deus é através da elevação do nosso pensamento. O instrumento, então, usado para isso vai ser a meditação, a busca do autoconhecimento ou do autodescobrimento ou do penetrar da nossa própria consciência. E aí nós temos, então, que na sequência aqui das leis morais, nós vamos ter a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Nós temos aqui nessa perspectiva que nós vamos analisar cada uma dessas leis aí no curso desses nossos estudos, que a lei do trabalho, ela vai facultar ao homem o desenvolvimento intelectual. Então, no nosso entendimento, nós vamos analisar isso na frente, a lei do trabalho se inicia simbolicamente no dia que Deus expulsa Adão do paraíso e fala para ele, você a partir de agora vai viver com o suor do teu rosto todos os dias de sua vida.
Então, nesse momento, Deus diz para Adão mais ou menos assim: você precisa melhorar o seu conhecimento, você precisa ampliar as suas capacidades de lidar com a própria vida, com a sua própria e daqueles que o rodeiam. Então, a palavra Adão, inclusive, na língua da época, significava homem. Não era um designativo próprio, de um nome próprio, mas era um substantivo que significava o ser humano. E aí nós vamos ver que, através da lei de reprodução e da lei de conservação, que é a luta pela própria sobrevivência, né, através da reprodução e conservação, isso vai ensejar, então, a formação, são as leis que regem a vida do corpo, vai ensejar a formação da personalidade, que hoje esses cientistas do estudo da alma, os psiquiatras, os psicólogos, fundamentalmente no final do século XIX e início do século XVIII, vão fazer surgir novas ciências para a análise da personalidade, da individualidade, como nós vamos ver aqui. E aí destacam-se, né, o Freud, o Sigmund Freud, o Jung, e a Joana de Ângeles, na sua obra Autodescobrimento, vai nominar muitos desses cientistas que são grandes colaboradores nesse processo evolutivo. E as leis que regem, então, as condições da vida da alma, veja só, aí nós estamos falando de alma, nós estamos falando de individualidade, do ser. E aí o reconhecimento, então, do progresso, da igualdade, da liberdade, que nós falamos, marcou inclusive o surgimento, a mudança, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, nós vamos ver ali que essa luta pela liberdade, a luta pela igualdade, ela é o que vai ressignificar a dignidade da pessoa humana. Então é ali que nós começamos a extinguir, por exemplo, a escravidão no nosso planeta. Então, as leis que regem a vida da alma, elas vão, na verdade, significar o desenvolvimento da individualidade. Veja só, aí nós fizemos essa conexão aqui, acerca da lei de destruição, que quando a gente analisar, nós vamos ver que, na verdade, são transformações. A destruição é mais ou menos o que disse Lavoisier, né? Tudo se transforma, nada se cria e nada se perde. Então, veja só, a lei de destruição, ela, na verdade, no nosso entendimento, ela vai fazer um movimento de destruir ou desconstruir tudo que foi construído na perspectiva do eu, do ego, da necessidade egóica ou egoística de sobrevivência e de reprodução, fundamentalmente, executadas pelos órgãos genitais e pelos aparelhos de conservação, aí o sistema respiratório, o sistema digestivo, etc. E agora eu preciso olhar também para o outro. Eu vou viver em sociedade, mas eu preciso desconstruir as bases da minha própria sobrevivência. Outra vez estamos vivenciando agora, com o fenômeno do coronavírus, a necessidade da solidariedade, a necessidade de cooperarmos em favor de cada um. Quer dizer, todos produzimos os benefícios que cada um de nós precisa. Então, nessa perspectiva, Jesus, o homem Deus, ele vai mostrar para nós, por excelência, a importância de sacrificiar-se, de sacrificar a si próprio para demonstrar a grandeza da vida em espírito. Então, na perspectiva da individualidade, a representação maior sendo o Cristo, ou seja, o Deus que habita em nós. Então, quando eu busco o meu autoconhecimento, o autodescobrimento, eu vou entrar em contato com a minha consciência, ou seja, com as leis de Deus que estão registradas na minha consciência. E aí, nessa perspectiva, Jesus, então, o homem Salvador, nos apresentando o homem Deus,
ou refletindo as leis de Deus em si, vai nos dizer que a justiça, verdadeiramente, ela tem que ser orientada pelo amor e pela caridade. Ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo é o reflexo da justiça, de uma justiça espiritualizada, ou seja, uma justiça fundada na individualidade, a justiça fundada no ser. E aí eu passo a enxergar o ser, como ficou postulado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a fraternidade, ou seja, somos todos irmãos. E a caridade aqui, por excelência, é eu conseguir perdoar aqueles que me ofendem, perdoar os meus inimigos. Isso é, por excelência, a regra máxima da caridade, que vai estar postulada aqui na perfeição moral. Então, é isso que leva Jesus a resumir, sendo o Cristo a perfeição moral, ou estado crístico, ou estado cristão, ou quando eu atingir o estado da perfeição moral, eu vou também olhar o outro como irmão ou com as mesmas necessidades que as minhas. E isso é, por excelência, a lei moral, ou seja, a forma como nós devemos ou precisamos nos relacionar uns com os outros. Repetindo, esse exercício ele é feito hoje no planeta Terra, por excelência, nas relações familiares. Daí, nós consignarmos ou compreendermos a família como um ente, uma instituição sagrada. O Allan Kardec, no entanto, continua os seus questionamentos e vai perguntar o seguinte: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens as tiveram? Veja só, nós tomamos aqui por referência o Evangelho de Jesus. Então é a partir de Jesus que temos uma nova perspectiva de relacionamento, ou seja, transitamos do olho por olho, dente por dente, com um mecanismo de justiça, e passamos para a justiça orientada pelo amor, pelo perdão, reconhecer que aquele que nos ofende, aquele que nos calunia, em verdade é uma pessoa que está adoecida, uma pessoa que precisa de ajuda. Veja só, e aí esclarece os espíritos. Nós já não dissemos que as leis divinas e naturais estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os homens que meditaram sobre a sabedoria, citamos aí o Salomão, o Sócrates, Platão e outros tantos, então todos que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Então, nas leis da natureza, nas investigações dos fenômenos da natureza, da chuva, da plantação, então, com o trabalho, nós fomos desenvolvendo o conhecimento. Então, foi possível conhecê-las logo que as quis procurar. E, fundamentalmente, isso se deu a partir da Idade Moderna, nessas pesquisas, nessa procura nos fenômenos da natureza das leis de Deus. Então, por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, por exemplo, aqui quando Moisés fala não cometereis adultério, ele está falando de
essas adulterações que a ignorância, ou seja, a cosmogonia ou os dogmas foram inserindo e adulterando a compreensão das leis de Deus. Deus, que em verdade está em cada um de nós, como nos esclareceu Jesus, ao dizer que vós sois deuses. Então Jesus nos apresenta essa verdade. Nós é que não conseguimos ainda compreendê-la bem. E ainda hoje temos dificuldade de compreender Deus nessa perspectiva. E aí eu falo por mim, porque viemos de uma formação, vamos dizer, cultural, de que Deus é um ser de barba branca, é um homem de barba branca sentado na nuvem, atirando raios, de acordo com se ele gosta ou não gosta de alguém, ou castigando alguém. Em verdade, esse é o Deus criado pelo homem, não é o Deus criador do homem, criador do céu e da terra, criador do universo. O Allan Kardec, no entanto, continua esse questionamento da seguinte forma: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Bora, aqui o Allan Kardec meio que fala da sua necessidade de destrinçar, de investigar melhor esse conhecimento que os Espíritos estão enfatizando tanto. E aí os próprios Espíritos vão responder o seguinte: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todos. Esse agora, essa necessidade do agora, aqui nós estamos falando de 1857, quando foi então publicado pela primeira vez o Livro dos Espíritos. E quem é que está falando isso? Faz-se necessário agora. Nós vamos ver aqui que a missão, aliás, muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Então, é o papel que a ciência tem desempenhado, em explicar as leis da natureza, como estamos vendo agora, a necessidade de investimentos em pesquisas científicas para conseguirmos enfrentar com maior tranquilidade o Covid-19 ou o coronavírus. Então temos aí que tão poucos são os que compreendem essa ciência, essas leis de Deus, e menos ainda os que as praticam. E aí esses espíritos que respondem falam assim: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Quem é esse nossa missão? No Livro dos Espíritos, no início desta obra, tem lá o Prolegômenos, e ali esses espíritos explicam quem são eles, quem são os espíritos da codificação espírita. Então está lá assinado por Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Luís e outros tantos espíritos com esse grau de discernimento das leis da natureza para nos trazer esses esclarecimentos. E aí eles vão dizer assim, consiste então em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão, com o raciocínio, com o discernimento. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou.
Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, essa lei de amor e de caridade, ela vai estar, inclusive, naquilo que nós compreendemos como sendo o mal. Ou seja, uma manifestação do instinto, ela foi necessária ao desenvolvimento da personalidade. Precisamos agora transitar para o desenvolvimento da espiritualidade, das leis que regem a vida espiritual, que é, por excelência, novos processos educativos fundados não mais na satisfação das nossas necessidades, mas na satisfação da necessidade de todos. Então, outra vez, estamos vendo aí o coronavírus nos chamando, como providência divina, a ressignificar a forma de nos relacionarmos. Estamos vendo aí em larga escala, quer dizer, como se o planeta deu uma parada para a gente fazer um balanço. Inclusive, o meio ambiente já está dando respostas inimagináveis antes dessa parada. Por exemplo, os rios e mares estão se tornando límpidos, o que era, até muito pouco tempo, inimaginável. Empresas doando recursos, empresas concorrentes se associando para a superação desses transtornos que estão ainda no nosso horizonte, sem uma divisa de um ponto final. Bom, continua Allan Kardec. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Ou seja, se a gente olhar para um foco de luz, a gente fica, na verdade, cego. Olhar para um holofote, olhar para o próprio sol, a gente nem consegue olhar diretamente. E aí eles explicam melhor isso. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje em 1857, lhes são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que aos seus olhos eram tidos por profanos, pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos. Deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e na maioria dos casos, emblemático. Então nós temos, repetindo o que já falamos antes aqui, que a própria Bíblia não era estudada. A própria missa de alguns anos atrás era celebrada ainda em latim, e isso foi uma briga grande que o próprio Martim Lutero enfrentou, foi perseguido, né, porque ele queria que todos conhecessem os ensinamentos contidos na Bíblia, especialmente os ensinamentos de Jesus, mas foi perseguido por isso, porque aqueles queriam manter o poder através de místicas, através de mistérios, de conhecimento de alguns poucos iniciados. Então nós temos que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter aqui, no prefácio, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Nós entendemos esse prefácio que é assinado pelo Espírito de verdade, que o Allan Kardec entendeu ser o próprio Jesus.
orientando os processos da codificação espírito, da revivescência dos ensinamentos que ele nos deixou. E ele próprio vai usar essa informação, essa orientação. O que nós destacamos aqui do iluminar é porque o nosso entendimento é de que esses espíritos, que são virtudes dos céus, como disse lá o Salomão, as virtudes e o Sócrates, nos seus discursos, né, nos seus diálogos, vai também falar dessas virtudes, ou seja, atribuídas ao espírito, à alma. E aí, como estrelas cadentes aqui, podemos imaginar esses espíritos luminosos que descem à vida física, que descem à carne. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E aí, no prefácio que nós vamos analisar um pouco mais na frente, ele vai destacar que são chegados os tempos, que as grandes vozes do céu ressoam, que a todos os homens estão convidados para esse divino concerto, que estão junto de nós. Amai-vos também uns aos outros, outra vez o convite que Jesus nos deixou. E assina então o Espírito de verdade. O nosso entendimento de que esse iluminar, ele está refletido aqui, nesse movimento, essas vozes dos céus, estão representados então por esses grandes homens do conhecimento, que vieram iluminar a consciência humana. Então, do século XIV, do século XV até o século XVIII, nós tivemos grandes momentos da evolução do conhecimento na Terra, do conhecimento intelectual. Estamos ingressando agora na era da evolução moral, da forma de nos relacionarmos. Já alguns movimentos sociais já começam a dizer que estamos ingressando na era do espírito. E aí podemos dizer que o direito sistêmico, ou esse movimento sistêmico, as ciências que estão penetrando, vai dizer, todas as áreas das relações, levando, por exemplo, no campo do direito, a transitarmos dos conflitos processuais para as formas consensuais e pacíficas de superação dos conflitos. Então, o movimento iluminista, que traz muita luz à razão e à ciência, né, para superar o obscurantismo da fé, ou seja, a fé cega. Passamos para o exercício de uma fé fundada na razão. Isso, em momento nenhum, diminui o poder de Deus. Ao contrário, amplia em muito. Aquele Deus que nós imaginávamos um homem, agora é o Deus do universo, é o Criador de todo o universo. E para a gente, relembrando aqui, o universo hoje, calculado pela astronomia, estamos falando de, por exemplo, na nossa galáxia, de 200 bilhões de astros, e que já tem calculado, por estimativa, aí, cerca de 100 milhões de galáxias. Então, esse é o universo onde Deus é onipresente, ou seja, ele está no íntimo de cada átomo, de cada célula, de cada criação. Então, isso faz a gente repensar. Então, aqui o Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vai descrever na revista o cenário das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, relatando quem eram os encarnados e os desencarnados, aqui incluindo Jesus, mas tínhamos Jean-Jacques Rousseau, Sócrates, Platão e outros tantos seres iluminados, São Luís, Santo Agostinho, que participavam dessas sessões, que eram quando eram feitas essas perguntas e esses seres
encarnados que frequentavam eram os grandes cientistas da época. Isso pode ser verificado no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que está inserido no livro dos Médiuns, dizendo quais eram as condições para ser membro dessa sociedade. Então, nós temos aqui que o plano da codificação espírita, segundo o Espírito de Verdade, ele que tem um plano orientado, então, por esses seres, que está incerto ali, na verdade, no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós botamos dizer que o plano da codificação, ele tem aqui, naquele primeiro parágrafo do prefácio, ele é coincidente com a ementa de o livro A Gênese. Então nós temos assim que esse movimento de iluminar, ele vem esclarecer a doutrina espírita, a filosofia espiritualista, a resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Então, não mais de acordo com dogmas, mas pela verificação e experimentação das leis da física, da química, da biologia. Então, da física, Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Então, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, veja que aqui, já agora com a comprovação desses seres que vieram iluminar, ao longo aqui de pelo menos 4 séculos de demonstrações científicas, sendo que os primeiros ainda foram levados à fogueira, muitos desses foram levados à fogueira ainda pelo período da Inquisição. No parágrafo 2º aqui do prefácio, que para nós é esse plano da codificação, contido nesses 4 parágrafos, nós vamos ter aqui o livro dos médiuns, e aqui nós vamos ter o livro das ciências do Espírito, que estuda fundamentalmente as coisas do Espírito. Olha só, ele é um ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação. Então, por exemplo, as manifestações que nós temos investigadas, por exemplo, pelo Franz Anton Mesmer, que é o magnetismo, que, aliás, vai ensejar o surgimento de várias ciências psicológicas, aí incluído os exercícios de hipnose, que vai levar o Sigmund Freud à constituição da psicanálise, das ciências psicológicas de variados matizes aqui, e subsídios importantes para as ciências psiquiátricas. Os meios de comunicação com o mundo invisível, aqui muitas pessoas que se comunicavam e ainda se comunicam com o mundo invisível são tratadas como pessoas doentes, ou por surtos, ou por lunáticas, ou por... que, na verdade, são pessoas que estão exercitando dons espirituais e que essa ciência explica. Então, as dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. E a prática do Espiritismo aqui é, por excelência, a prática mediúnica, a relação com o mundo espiritual. Então, é uma ciência absolutamente nova, mas alertou Jesus aqui, ou o Espírito de Verdade, que são chegados os tempos para essas manifestações. Isso também, repetindo, está previsto lá em o Apocalipse. No parágrafo 3º do prefácio, nós temos aqui que as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, nos convidando para o divino concerto. Ou seja, o divino concerto é a ressignificação da forma de nos relacionarmos, que vão tratar, então, das leis morais. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, olha só, é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Nós vamos ter lá, por exemplo, no capítulo 28 desta obra, um extrato onde o próprio Allan Kardec relata que ele não pôde dar muitas interferências no relato, que era um resumo dos Espíritos colocaram, que é
a forma como devemos nos relacionar com Deus de uma forma muito íntima, que é o capítulo que orienta como é que devemos fazer preces, como é que devemos nos reportar a Deus e em que circunstâncias, esclarecendo que nós podemos falar com Deus sobre nós próprios, também sobre os outros, sobre os encarnados e desencarnados, e especialmente para ajudar os doentes, os doentes do corpo e da alma, ou seja, os obsidiados e os doentes. Então, na verdade, foi o que Jesus mais fez no curso da sua existência enquanto esteve aqui entre nós. E aí é o resumo das máximas morais que estão postuladas aqui nessa obra. E aqui, finalmente, no quarto parágrafo desse plano da codificação, nós temos ali sobre o mundo espiritual e o mundo material trabalhando juntos. E aí nós temos aqui no livro O Céu e o Inferno, que vai tratar das penas futuras, ou seja, vamos para o céu, vamos para o inferno, depois da morte. E esse livro, então, traz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, nessa segunda parte aqui desse livro, nós vamos ter exemplos por acompanhamento nessa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de pesquisadores da ciência, homens de ciência e da filosofia, questionando os próprios seres que alguns deles foram frequentadores da Sociedade Parisiense, que depois de desencarnados foram chamados a dar seus testemunhos, isso através de mecanismos seguros de relacionamento através da mediunidade. Então nós temos assim que esse plano da codificação, no nosso entendimento, é o que nós podemos hoje trazer como subsídio ao direito sistêmico, como subsídio à espiritualização da justiça, humanização da justiça, enxergando o ser como sendo igual, como sendo livre e como sendo fraterno, como propõe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que à sua época derramou muito sangue para promover essas mudanças, e por isso ainda hoje conta com grandes rejeições. Mas as constituições dos países, e a nossa, vai assegurar nas garantias individuais e coletivas e sociais, nos direitos e garantias individuais, esses postulados da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foram ratificados na Declaração dos Direitos Humanos de 1948 pelas Nações Unidas. Então nós temos que eles foram, vamos dizer assim, estudados na época na França, quando da postulação das constituições e código civil da época, né, e depois ratificados na Declaração dos Direitos Humanos. Então nós temos assim que o conhecimento que essas falanges espirituais, esses espíritos do Senhor, que chamados de falange de Ismael, possam, aliados a quanto se desenvolve pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais acenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Isso aqui é uma frase extraída de um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala desse plano de Jesus para o Brasil e para a humanidade. Então, o nosso desejo é que a paz na terra, que é o fruto da boa vontade para com os homens, seja manifesto para todos os homens que colocam a sua boa vontade a serviço do bem, a serviço do próximo. Então, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.